Olá para você que acompanha o nosso canal no YouTube. Hoje nós estamos aqui no nosso estúdio recebendo os alunos do 9º período do curso de Direito. E hoje nós vamos promover aqui no nosso estúdio um debate sobre relações de gênero e diversidade sexual. E para isso, nós também estamos recebendo o professor Bruno Alvarenga Ribeiro. Professor do curso de Direito e também presta atendimento psicológico na Clínica de Psicologia aqui do Unifor. Nós recebemos também a professora mestra Nélida Reis Caseca Machado. Professora do curso de Direito também, né, professora Nélida? E também a professora Neiva Maria Rodrigues Silva. Apesar de não ser professora do curso de Direito, é coordenadora de pedagogia e vai contribuir, né, com a sua vivência na educação, com as crianças da escola, não é isso, professora? Bom, e a gente já começa o programa com a primeira pergunta para o professor Bruno. Professor, por que esse debate sobre relação de gênero e diversidade social, ele incomoda tanto, ele gera tanto preconceito? Eu queria aproveitar o espaço, a oportunidade, para dirigir os meus agradecimentos à instituição, à Unifor, que autorizou a utilização desse espaço para que nós pudéssemos debater um pouco sobre relações de gênero e diversidade sexual. Eu aproveito também a oportunidade para dirigir o meu agradecimento às professoras Nélida e também à professora Neiva, que certamente vão contribuir muito para o debate, e estendo também os meus agradecimentos aos meus alunos do 9º período do curso de Direito, que, na verdade, são co-criadores desse processo, dessa atividade, participam como co-criadores. E aproveito ainda o ensejo para agradecer, né, a professora Elizabeth Negri, né, não é uma professora conhecida de vocês, que lá do mestrado em Educação e Saúde da Universidade de Ribeirão Preto, na UNAERP, que apoiou a realização dessa atividade e orientou o formato de realização dela. Bem, a pergunta é interessante e a gente precisa pensar o seguinte: por que falar desse tema ali acaba trazendo tanto incômodo? Nós temos que pensar, assim, de maneira sintética, qual é a base que dá sustentação para o funcionamento da nossa sociedade. Bem, a nossa sociedade, ela funciona da seguinte maneira: ela cria dispositivos de controle, né, com diversas finalidades, mas a principal finalidade desses dispositivos de controle é assegurar a produtividade do indivíduo, ou seja, assegurar que nós sejamos indivíduos produtivos. E quando nós falamos da questão das homoafetividades e das transexualidades, isso nos remete a uma reflexão sobre os caminhos que os afetos e os desejos eles encontram para se manifestarem. E quando nós falamos dos caminhos dos afetos e dos caminhos dos desejos, nós estamos falando de uma dimensão do incontrolável e do imponderável. Então, quando nós falamos disso, nós estamos colocando em xeque, né, aquilo que é basilar, aquilo que é básico no funcionamento da nossa sociedade. Existe algo que foge aos padrões, existe algo que foge ao controle, né? E isso nos leva a questionar até mesmo esses padrões. Que padrões são esses? A gente pode naturalizá-los ou são padrões socialmente construídos, historicamente construídos? Então, acho que o incômodo vem muito disso, né? Porque nós fazemos chocar duas esferas: a esfera do incontrolável e a esfera do imponderável com a esfera, né, da criação dos dispositivos de controle. Bom, eu faço a mesma pergunta também para a professora Nélida. Professora, por que você acha, né, que provoca tanto incômodo, gera tanta polêmica assim, quando se debate sobre isso? Para mim é um prazer estar aqui participando dessa atividade, que ela vem muito de encontro com as atividades de iniciação científica que eu já desenvolvi e continuo desenvolvendo aqui no Centro Universitário. E, para mim, essa questão, saindo da sala de aula, saindo dos núcleos de pesquisa, ela já alcança o resultado que eu gostaria que tivesse. Colocar essas questões em discussão, né? A gente precisa rever várias coisas do que a gente chama de normal atualmente, né? E eu agradeço muito ao professor Bruno pelo convite, agradeço a companhia da professora Neiva e toda essa arquibancada bonita que está por aqui.
Com relação ao incômodo, lógico que eu vou fazer uma visão mais jurídica, né? Dentro do direito, a gente tem uma mania de reduzir as complexidades. A gente dá uma resposta jurídica no intuito de redução. E aí, na hora que a gente reduz, a gente deixa de analisar todas as outras complexidades. Dentre as complexidades reduzidas que a gente tem, a gente entende, o direito entende, né, o ordenamento jurídico, e o legislativo, que é o representante da criação desse direito, ele entende o ordenamento jurídico através de homem e mulher. Né, o que foge aos padrões homem e mulher, ele entra dentro de uma complexidade não muito aceita pelo direito e não muito questionado pelo direito. Então, na hora que a gente está discutindo isso, causa esse incômodo, porque a gente visualiza juridicamente apenas um setor binário. Né? A gente vê homem e mulher. Na hora que a gente é obrigado a ver outras coisas, homem que está com homem, mulher que está com mulher, mulher que veste homem, homem que veste mulher, mulher que mudou de sexo, homem que mudou de sexo. Aí a gente já começa a fazer umas outras complexidades que o direito, infelizmente, por agora, né, dentro dessa maturidade que a gente ainda está nela, ele ainda vê de uma forma difícil. Por isso, causaria esse incômodo. Sem falar nos valores que sustentam o próprio direito. Né? Se a gente for avaliar a moralidade, se for avaliar os valores sociais, a gente vai ver que a sociedade também replica isso. E aí o direito fica mais comprometido se ele começar a enxergar as outras complexidades. E isso causa um incômodo enorme, né, dentro da área jurídica. Mas as leis, elas estão mudando para acompanhar, né, esse avanço aí da sociedade? Algumas mudam, outras apresentam retrocesso, e aí até eu penso que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Mas, na verdade, concomitantemente, por exemplo, a gente teve a aceitação da união estável entre homoafetivos, né? Não posso nem falar homossexuais, porque seria pejorativo e preconceituoso. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, houve apresentação, inclusive pelo Bolsonaro, o Código de Famílias, que voltaria, a tendência seria um retrocesso social. Então, a gente tem, às vezes, um avanço e, às vezes, um retrocesso. E isso vai andando conforme a sociedade vai apresentando essas situações. Né? Às vezes, o incômodo, por exemplo. Vamos imaginar a razão pela qual o Legislativo apresentaria um Estatuto de Famílias retrocedendo isso, que foi um ganho, né, em prol da dignidade da pessoa humana, em prol dos direitos humanos. Se apresenta aparentemente esse retrocesso de tentar voltar e não admitir mais isso como um código de famílias, obviamente esse projeto não está em andamento mais, graças a Deus, mas isso representa que o direito ele também não está indo e vindo, né? Ele ainda não se posicionou, exatamente pelo que eu disse no início. Eu acho que ele não consegue ainda lidar com todas essas complexidades. Professora Neiva, o seu trabalho de mestrado ele tem muito a ver, né, com o que nós estamos discutindo aqui hoje. Realmente, o meu mestrado, eu estou estudando justamente sobre as questões, né, as relações de gênero e sexualidade, voltado mais para a área de formação de professor. Né? Porque foi detectado, é detectado ainda por algumas pesquisas, inclusive, mais precisamente, né, uma realidade nossa aqui, para uma pesquisa de mestrado da professora Laila, que é professora do curso de pedagogia, onde ela detectou que os professores eles têm muita dificuldade de lidar com essas questões do seu dia a dia na sala de aula. E tem muita dificuldade por quê? Porque um dos motivos é que eles não eram preparados nos cursos de formação. Então, a minha pesquisa vem justamente nessa questão. Por que os cursos de formação não têm trabalhado as questões de gênero e sexualidade, os cursos de formação de professores? Né? E, diante disso, nós, aqui no curso de pedagogia, até instituímos uma disciplina que se chama Educação e Diversidades. Eu sou a professora dessa disciplina, onde a gente já está discutindo com as futuras pedagogas as questões de relações de gênero e sexualidade, onde eu espero que tente sanar um pouquinho, né, o que a gente tem percebido aí de dificuldade de professoras e professores. Discutir isso, né,
na faculdade, no curso de pedagogia ou nos cursos que formam professores e discutir esse tipo de assunto lá dentro da escola vai ajudar que as próximas, né, gerações, as futuras gerações tenham mais aceitação, né, e tenham mais inclusão com essas pessoas? Com certeza, com certeza. Eu acho que essas discussões elas devem acontecer constantemente, dentro da escola, fora da escola, mas, né, como nós estamos falando no âmbito escolar, o que a gente percebe é que há uma negação dentro da escola do corpo, há uma negação dessas questões, né, que a gente está chamando aqui de relações de gênero, de sexualidade. Ainda convivemos muito com o masculino dentro da escola. Haja vista os bilhetes que são enviados para os pais, né, senhores pais, teremos reunião. Na verdade, nem os pais vão nas reuniões, que vai as mães, mas lá no bilhete estão os pais. Queridos alunos e as alunas, né? Nós temos alunos e alunas nas escolas. Então, isso há uma relação de poder aí, né? E uma questão que é predominante em toda a escola. Então, a partir do momento que há essa discussão entre alunos, alunas, professores e professoras, gestores e gestoras, com certeza há um predomínio aí de questão de diminuir, sim, esse preconceito. E a gente tem que fazer isso. Bom, já nesse início de debate, alguém já tem alguma pergunta para fazer para algum dos nossos entrevistados? Minha pergunta é para a professora Neiva. Então, professora, o ambiente escolar, ele é um lugar propício para se discutir essas coisas sobre gênero? Como que é? Claro, né? O ambiente escolar é em todas as idades, desde a educação infantil até nós aqui, né, estamos numa faculdade, todas com, né, proporções diferentes, com discussões diferentes, sempre a discussão deve acontecer. A partir, por exemplo, de 2 aninhos, da educação infantil, a gente já pode estar discutindo isso com as crianças, só que de uma forma assim, diferenciada. Porque o que acontece? As crianças, elas não nascem, nenhuma criança nasce preconceituosa, né? Na verdade, nós, pais, adultos, a gente é que vai colocando, né, os preconceitos, vamos dizer assim, nas cabecinhas das crianças. Então, já é possível ver, já numa salinha de 3 anos, de maternal, meninas, por exemplo, que querem brincar de carrinho e o menino não deixa. Não, você não pode brincar de carrinho. Ou o contrário, o menino quer brincar de boneca. Não, você não pode brincar de boneca, porque boneca é brinquedo de menina. E carrinho é brinquedo de menino. Isso vem desde quando? Desde quando a criança está na barriga da mãe. Porque a partir do momento que a mãe já descobre que está grávida, ela já quer saber o sexo para quê? Para montar o quarto. Né? Se for menina, rosa. Se for menino, azul. Aí a menina já nasce no mundo rosa, o menino já nasce no mundo azul. E aí já começa, né? Na hora de colorir, o menino só pode usar o azul, a menina vai usar o rosa, as roupinhas. Então, quer dizer, a criança não nasce com isso, nós é que vamos incutir. Então, a gente já começa a perceber isso na educação infantil. Ele já tendo, às vezes, dificuldade, algumas crianças, em lidar, né, com o que é brinquedo de menino, o que é brinquedo de menina, cor de menino. Embora, em algumas vezes, também a gente consegue presenciar, nesses espaços de educação infantil, crianças, né, meninos e meninas, brincando livremente, com carrinho, com boneca e tal. E como que a professora pode intervir com isso? Né? Como que ela pode discutir essas questões com uma criança tão pequena, por exemplo? Ela pode discutir usando artefatos culturais. Que artefatos seriam esses? Vídeos, né, desenhos, alguns livrinhos. Eu trouxe até aqui alguns livros para mostrar para vocês, né, alguns exemplos. São livros que eu comprei para os meus filhos, e eu uso esses livros também aqui no curso de pedagogia, como, por exemplo, esse aqui, o Fusquinha Cor-de-Rosa. Conta a história de um menino que tem um Fusquinha, que é um carrinho, mas ele é rosa. Ele não quer brincar com ele, é um carrinho, mas é rosa. Né? Por que não um carrinho? É um menino que não gostava de brincar de carrinho. Os pais levavam ele para comprar brinquedos sempre, ele sempre escolhia um outro brinquedo que não fosse carrinho, às vezes até uma boneca. E quando ele escolheu um carrinho, era um carrinho de boneca. Esse aqui, meus 2 pais, para trabalhar com essas questões, porque as famílias homoafetivas. Então, aqui conta a história de um menininho que tinha 2 pais. E esse menino sofreu assim, horrores na escola, com os coleguinhas e com os pais também deles, né? Os pais dos coleguinhas. Porque hoje as escolas ainda têm muita dificuldade de lidar com essa questão da família homoafetiva. Né? O que é normal é o quê? O pai, a mãe e o filho. Quando aparece 2 pais e 2 mães,
já gera um problema. Então, um livrinho desse aqui para trabalhar com uma criança é super interessante. E um outro que eu trouxe, Tudo Bem Ser Diferente, que mostra várias diferenças. Então, esses aqui são exemplos de trabalhar, já discutir essas questões de gênero com crianças pequenas, né? E, claro, vamos discutindo gradativamente na medida que vai aumentando a idade. Então, é necessário já discutir a partir de crianças bem pequenas. Obrigado, Elis, pela sua pergunta. Bom, professora Nélida, como, né, que o direito brasileiro encara essas discussões sobre relações de gênero? Bom, até eu estava conversando no início antes do início desse programa com os professores a respeito disso. O direito, ele vamos dizer assim, ele é bem redutor das possibilidades, como eu disse no início, e ele, ao ser redutor das possibilidades, ele estabeleceu que família seria homem e mulher instituindo, cuidando da sua prole. E ao instituir isso, posteriormente, tanto que depois de muito tempo, de muita evolução, foi possível o divórcio. Esse vínculo seria irresolúvel, né? Não poderia ser desfeito, e eles seriam os responsáveis pela criação dessas crianças. O que queria dizer, na verdade, a mãe era responsável pela criação das crianças. E durante um bom tempo nem era também a mãe, né? Era a ama, a babá e outras pessoas vinculadas com essa relação. E o tempo vai mudando e as coisas vão andando. E o direito, ele ainda é um pouco capenga quando a gente fala de outros tipos e outros modelos de família. Porque ele sempre entendeu, né, e a sociedade entendeu, a sociedade que seria essa voz da criação desse direito, ela entendeu que se a gente tivesse um outro tipo de modelo, a gente estaria afetando o patrimônio, estaria afetando os valores morais familiares. Então, se a gente o direito é composto, né, por moralidade, por religiosidade, né, na sua fundamentação. Então, se a gente mudasse essa estrutura, haveria como se fosse um perigo para a realização familiar social. E a Constituição própria de 88, ela estipulou que a célula mãe da sociedade seria a família, que é esse homem, essa mulher e a sua prole. Posteriormente, né, com o desenvolvimento social, e até a própria Constituição já tinha admitido um pouco, seria estabelecer a união estável, que a possibilidade de ela ser reconhecida como também essa unidade familiar. Que até então, até 1988, união estável não era reconhecida exatamente pelo direito. Lógico que a gente tinha julgados, né, que reconheciam outros direitos próximos dessa família, mas não era a mesma coisa, né? Era sempre um grau menor. Os filhos tidos fora do casamento eram espúrios. Então, o direito sempre foi um pouco meio preconceituoso e conservador com relação às relações de gênero. Né? E dentro da criação do direito, o direito ainda não lidou exatamente, né, a cacofonia, não lidou exatamente com essa relação. Nós não vamos ter leis específicas que vai tratar do gênero. Nós temos julgados específicos que tratam mais do gênero. Né? Então, não é o fazedor da lei, ou aquela pessoa que está criando o ordenamento jurídico. É o aplicador da lei, né, que vê situações injustas e que acaba alterando as interpretações para poder acomodar mais gente dentro desse esquadrinhado, que seria esse esquadrinhado inicial familiar. Né? Mas, como você me perguntou no início, tem tido várias alterações. Né? Por exemplo, eu acho que talvez a gente vá aprofundar mais, mas a Lei Maria da Penha, que vem com o objetivo de defender a mulher das violências domésticas, ela, de uma certa forma, ela acaba atendendo também uma demanda de gênero. Né? E não exatamente com esse, o viés principal não seria exatamente esse, mas ela acaba alcançando esse resultado. E outras também, outras formas que não são... Na verdade, a gente não debate gênero, né? A gente não debate gênero na feitura das normas. Há pouco tempo eu estava orientando um trabalho a respeito de aborto, das possibilidades do aborto, dos questionamentos de aborto. Na Câmara, no Senado, eles chegaram à conclusão e fizeram uma nota, elaboraram uma nota,
dizendo que não estavam debatendo mais o aborto, porque o aborto era uma coisa muito, vamos dizer, uma coisa polêmica, exatamente. Além de ser polêmica, ela era de não consenso. Além de ela surgir de vários tipos de questionamento, ela não se conseguia estabelecer um consenso. E como não foi estabelecido o consenso, a gente não precisava debater mais sobre isso, porque até que se fosse estabelecido esse consenso, isso voltaria a ser o debate. Em razão disso, o nosso ordenamento jurídico continua com as mesmas normas relacionadas ao aborto, e aí o que facilita, né, e acaba fazendo com que haja decisões diferentes daquela criação da norma para poder tampar esses buracos desse não consenso, né, jurídico. Bom, vamos para mais uma pergunta da plateia. Como que é seu nome? Meu nome é Estela. Para quem que é a sua pergunta, Estela? Para a professora Nélida. Pode fazer. Professora Nélida, dentro de tudo que você já falou, como o ordenamento jurídico brasileiro tem contribuído para superar os preconceitos dirigidos atualmente ao movimento LGBT? Obrigada, Estela, pela pergunta. Primeiro, gente, dentro da nossa iniciação científica, nós debatemos bastante sobre LGBT. E, atualmente, se a gente fosse avaliar, não seria só LGBT, né? Seria LGBTTI, e aí vai várias ramificações. A princípio, ele seria lésbicas, gays e transexuais, né? Atualmente, LGBT seria lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, transgêneros, e várias ramificações disso aí. E esse LGBTTI, ele também tem várias outras nomenclaturas. De tão complexas são as relações afetivas, de tão complexas são as relações sexuais. Atualmente, dentro da questão do LGBT, vão pensar no LG, né, os lésbicas e os gays. A gente admitiu, né, o ordenamento jurídico admitiu, aí eu faço uma vírgula aqui, não admitiu através de norma, admitiu através de julgado, com a interpretação da Constituição, que prevê a maior possibilidade de dignificar a pessoa, a maior forma de consagrar os direitos humanos. A gente admitiu que eles tivessem união estável e isso fosse considerado família, uma entidade familiar. Logo depois desse julgamento, teve uma resolução do CNJ, a resolução 157, e que ela admitia que houvessem os casamentos nos cartórios, né, através da formalidade dos cartórios. Então, isso é um ganho, porque até então a gente entendia, por essa forma constitucional de entender a unidade familiar, e pelo ordenamento jurídico com base nisso, entender essa unidade familiar, a gente admitiu outros tipos de família. A gente ainda tem uma briga enorme com relação à adoção por esses novos casais, né? Que, na verdade, são pessoas homoafetivas e que querem também ter seus filhos, né, e também não é tão admitido ainda. Com relação aos transexuais, né, e aos transgêneros e aos bissexuais, a gente admite algumas prerrogativas, né, algumas até estaduais, às vezes de norma da União. Por exemplo, ser conhecido por nome diferente, né, você é conhecido dentro da repartição pública pelo nome que você gostaria de ser chamado. Então, o João pode ser chamado de Leila. E isso é um ganho, né? Porque, na verdade, essas pessoas podem estar se sentindo não identificadas, né? Dentro da identidade delas, elas podem se sentir aviltadas, porque o nome que elas gostariam não é aceito. Outra questão que poderia pensar nessa proteção desse LGBT é a aplicação da Lei Maria da Penha aos transexuais, né, que o transexual feminino, lembrando que o transexual feminino era homem, né, e aí ele, dentro dessa lógica, a mulher transexual, então ela também poderia ser vítima da
da violência doméstica disciplinada na Lei Maria da Penha. Do mesmo jeito, e até uma questão um pouco mais polêmica, o feminicídio, que constitui uma qualificadora, né, do crime de homicídio, e que ele seria o objeto de crime em caso de violência doméstica ou não reconhecimento da mulher por sua condição de mulher. E aí, nessa hora que a gente está imaginando nessa condição de mulher, também haveria a possibilidade de encaixar a transexual dentro do feminicídio. Lógico que isso tem duas correntes, né? Tem uma corrente que vai dizer que a Lei Maria da Penha se preocupa com gênero e o feminicídio se preocupa com sexo. E na hora que o feminicídio está se preocupando com sexo, estaria excluído a mulher trans dentro dessa relação, porque, na verdade, a mulher trans traz os cromossomos masculinos. Apesar de ela poder ter feito a cirurgia de sexo, apesar dela usar hormônios para ter os trejeitos e o funcionamento hormonal feminino. Então, tem várias possibilidades dentro desse ordenamento jurídico. Mas essas possibilidades do ordenamento jurídico são sempre exceção. Então, nós vamos autorizar assim, porque isso estaria ferindo. Então, não tem uma norma que exatamente já tratou do LGBT de uma forma que seja o público-alvo, né? A gente acaba alcançando esse público de forma transversal, né? Infelizmente. Obrigada. Muito obrigado, viu, pela contribuição. Tem mais alguma pergunta? Tendo em vista que a professora Nelly já abordou a questão do feminicídio em relação aos transgêneros, e a professora Neiva abordou também a dificuldade de educar os pequenos que não têm sua questão de preconceito formada com relação a essa diversidade, qual que é o desafio que o senhor, enquanto profissional da área psicológica e professor, tem em enfrentar essas pessoas que têm um preconceito enraizado e não conseguem, às vezes, desviar do olhar binário de homem e mulher? Os desafios são enormes, né? Se não houvesse desafios, nós nem estávamos reunidos aqui hoje, contando com a contribuição das professoras e promovendo esse debate que é extremamente importante. O grande desafio é que quando nós tratamos de relações de gênero e tratamos de diversidade sexual, nós acabamos esbarrando em crenças, e a gente precisa entender que crenças são construções históricas consolidadas, melhor dizendo, são construções sociais consolidadas historicamente. O problema é que a consolidação dessas crenças acaba levando à naturalização das relações entre homem e mulher. E essa naturalização, ela acaba estabelecendo um padrão, que nós vamos chamar de padrão heteronormativo, e tudo aquilo que age e que está conforme esse padrão socialmente construído é legitimado, e tudo que foge a esse padrão acaba sendo deslegitimado. E aí, né, como por meio de extensão desse raciocínio, como um desdobramento, aí as relações não binárias, né, as relações não heterossexuais, não heteroafetivas, acabam sendo entendidas como relações não naturais, como relações que fogem ao padrão, o que acaba produzindo preconceitos, e a gente já teve até a oportunidade de discutir isso em sala de aula, que os preconceitos acabam reproduzindo relações de opressão. Então, o grande problema, o grande desafio, né, de fazer um enfrentamento dessa questão por meio do debate, algo que nós estamos fazendo hoje, é de enfrentar, na verdade, as relações de opressão que se desdobram da reprodução de preconceitos que estão enraizados no pensamento coletivo. Então, este é o grande dilema, esse é o grande obstáculo que nós temos que fazer. E nós podemos fazer isso da maneira como estamos fazendo hoje, criando espaços. A melhor maneira é criando espaços dentro de uma sociedade que pouco cria espaços para debater essa questão, porque quando nós criamos esses espaços, nós vamos desnaturalizando aquilo que foi naturalizado e que não é natural. Espero ter contribuído. Professor Bruno, a gente vê aí nos noticiários todos os dias, né, pessoas homoafetivas que são violentadas, que são até mortas, né? A gente vê isso todos os dias na televisão. E essa criação de espaços, ela poderia resolver essa questão da violência, essa questão da homofobia? Não, porque a gente precisa normatizar.
criando esses espaços, a gente conscientiza as pessoas. Lógico que a conscientização ela pode resultar em alteração de condutas e de comportamentos. Mas eu remeto à reflexão que a professora Nélida fez, que o quanto que a normatização ela é importante. E no que se refere à normatização, né, ela cita a questão do feminicídio, que entende-se que, por exemplo, a Lei Maria da Penha pode ser, né, extensiva às mulheres transexuais. Isso não é uma norma, porque, por exemplo, lá na lei, né, a Maria da Penha é uma lei que protege, o texto da lei diz claramente, protege a mulher, não toca na questão de gênero. As demandas que o legislativo incorpora e transforma em lei, elas se originam do seio da própria sociedade. Por isso é importante nós criarmos espaços que levem à conscientização para que a própria sociedade ela assuma uma postura que demande dos legisladores, demande do ordenamento jurídico um posicionamento mais contundente com relação a isso. Tirando essas pessoas que são violentas, né, com essas questões, aquelas pessoas que não acham natural, né, não acham normal as relações homoafetivas, que elas acreditam que essas pessoas devem ter os mesmos direitos civis de qualquer pessoa, mas mesmo assim aquele preconceito está lá. Essa pessoa ela pode ser considerada, né, preconceituosa? Aí é uma questão importante, né, que é um desdobramento da reflexão anterior. Quando a gente naturaliza essas relações, a gente incorre num pequeno erro, na verdade num grande erro, que é de tratar o exercício da sexualidade em toda a sua riqueza a partir somente das determinações biológicas. E a sexualidade transcende, o exercício da sexualidade, ela transcende os componentes e as determinações biológicas. Existem aí componentes que vão para além, né, das determinações biológicas, que são os componentes sociais, que são os componentes psicossociais, psicológicos. E quando nós reduzimos o exercício da sexualidade às determinações biológicas, nós criamos um mundo dividido entre homens e mulheres. E nesse mundo dividido entre homens e mulheres só existe uma possibilidade de relação, que são as relações heteroafetivas. E tudo aquilo que fugia a esse padrão de relação, que é produto do Instituto da Heteronormatividade, tudo que fugir a isso acaba sendo deslegitimado, né? E se é deslegitimado, é inferiorizado socialmente, é hierarquizado socialmente e acaba sofrendo opressão social. Sim, com base nisso a gente pode dizer que essas posturas são preconceituosas. Preconceito. Professora Neiva, lá na sua vivência de escola, né, convivendo com as crianças, convivendo com os pais, com as professoras, ainda existe muito preconceito ou isso ao longo do tempo vem sido trabalhado de uma forma melhor? Infelizmente existe ainda muito preconceito. Ainda tem muito que ser trabalhado. O trabalho que já tem sido feito é muito pequeno, diante da grandiosidade, né, de dificuldade de aceitação de pais, de alunos, com relação a casais homoafetivos, por exemplo, né? Então, o preconceito, ele existe sim na área educacional, né? E eu acho que nós temos muito que caminhar, nós temos muito que discutir, nós temos muito que debater, e como eu já disse antes, não vamos começar, né, o debate num curso de graduação, por exemplo. É necessário já começar lá com as crianças, começar lá com os pais, né, para que isso não perpetue. Muito obrigado. Professora Nélida, você comentou, né, no início sobre os diversos direitos que essas pessoas já conseguiram ao longo do tempo, né, as grandes vitórias, não muitas, mas hoje a gente sabe, né, que, por exemplo, aqui numa instituição de ensino superior, aquela pessoa que não gosta de ser chamada por aquele nome que está no seu documento civil, ela pode até pedir para colocar o seu nome diferente no cartão de acesso, né, pedir uma nova carteirinha, por exemplo. Essas questões, o preconceito, ele tem sido trabalhado melhor no ensino superior? Bom, eu tenho algumas dúvidas. Eu vou tentar te responder pela sociologia jurídica. Dentro da sociologia jurídica, a gente tem os comportamentos que seriam comportamentos desviantes, né? Eles seriam comportamentos desviantes, inclusive para o direito. Isso quer dizer, as pessoas que se comportam diferente daquele que foi desenhado para ser.
essas pessoas que se comportam diferente acabam criando uma subcultura, que algum dia pode ser a cultura dominante, né? E esse jogo de cultura e subcultura sempre vai existir, né? Eu pego até um pouquinho da ideia da antropologia. Se a gente, na verdade, e eu tenho uma linha otimista, né, de um professor do mestrado, professor José Luiz Quadros de Magalhães, que ele diz o seguinte: para a gente mudar essas estruturas, a gente precisaria de algumas infiltrações dentro da estrutura. Toda a estrutura bem feita, a hora que você vê que ela está dando uma infiltração, ela vai rachar ou ela vai cair, ou você vai consertar aquela estrutura. E ele entende que esses movimentos, esses pequenos movimentos, eles serviriam como se fossem infiltrações. Então, hoje eu tenho, né, se nós temos comportamentos aparentemente desviantes, não no sentido pejorativo, subculturas abaixo dessa cultura dominante, que é do heteroafetivo. Se eu tenho várias possibilidades, ainda que sejam transversais, de ordenamento jurídico, fazer umas pequenas infiltrações na estrutura, pode ser que a gente deixe de lado alguns comportamentos e a gente possa mudar. Ou a gente vai fazer a reforma nessa estrutura, ou a gente vai consertar essas trincas. Porque as pessoas que foram para a escola, um dia serão juízes, um dia serão legisladores, um dia serão esses julgadores. Então, essa percepção, né, para nós, que é uma coisa, adultos, é uma coisa mais difícil de ser trabalhado, porque a gente veio arraigado dessa coisa naturalizada, para essas crianças que estão vindo com essa outra visão, pode ser que a gente consiga uma infiltração maior e mudar totalmente essa estrutura, né? E deixar as pessoas mais livres com corpos que elas têm, usar do jeito que elas querem, do desejo delas. E isso faz parte de dar liberdade para a pessoa e tornar a vida da pessoa digna, né? E isso faz parte também do nosso movimento de tentar quebrar essa onda de preconceito. Sobre essas mudanças, quero fazer uma última pergunta para o professor Bruno. Professor, os alunos do 9º período do Direito, né, a partir do ano que vem, vão estar no mercado de trabalho em diversos setores. Eles vão enfrentar no mercado, né, essas situações. Como que eles devem agir, como que deve ser, né, o jeito deles conduzirem essas situações que chegarem até eles para serem resolvidas? Só tem uma maneira. Como você quer ser tratado? Como Gustavo? É se dirigindo à pessoa. Apesar de tudo, são relações humanas. São seres humanos interagindo uns com os outros. Porque muitas vezes nós partimos dos nossos próprios conceitos, de nossas próprias crenças, e nós não perguntamos ao outro como ele quer ser tratado. O princípio é por aí, né? É o princípio do estabelecimento de relações de empatia. Se colocando no lugar do outro, tentando entender como o outro quer ser tratado e mesmo perguntando como esse outro quer ser tratado, porque esse outro pode não se encaixar nos padrões sociais que a sociedade construiu para ele, e ele não tem que se encaixar. É mesmo fazendo exercício colocar no lugar do outro. Mais uma pergunta aqui. Como que é seu nome? É Thaís, meu nome é Thaís. Sua pergunta é para quem, Thaís? Minha pergunta é para a Nélida. Nélida, tendo em vista que os princípios constitucionais não são hierarquizados, quando a gente leva em consideração a liberdade de expressão com a proteção dos transgêneros, homossexual, a questão da proteção e liberdade deles, as pessoas que não concordam, né, com esse tipo de relação, o que poderia ser feito? Seria um preconceito a liberdade de expressão deles, dessas pessoas que não concordam? Como que a gente poderia tratar isso? Obrigada, Thaís, pela pergunta. Na verdade, esse é um tendão de Aquiles, né? Porque a hora que a gente divide o mundo em binário, homem e mulher, a gente divide também em direita e esquerda, a gente divide várias coisas. O que a gente tem visto dentro da manifestação é o seguinte: eu não concordo com a direita. Vou pegar a direita, não vou entrar na questão do gênero, não. Eu não concordo com a direita e eu não quero ouvir falar da direita e eu também não vou opinar sobre a direita. Ou, ao contrário, também acontece. Eu sou esquerda, não quero falar da esquerda. Isso é
a dificuldade que a gente tem tido de dividir o mundo em certo e errado, em direita e esquerda, em homem e mulher. Que quando a gente faz esse posicionamento entre um e outro, a gente tolhe o outro de algum jeito. Né? Na hora que eu estou falando assim, eu sou preconceituoso, vamos assumir. Eu sou preconceituoso, não gosto desse tipo de relação. E eu não vou admitir que fale isso perto de mim. Essa pessoa está meio contra o movimento atual, que é o movimento de você dar liberdade às pessoas, aceitarem as pessoas como elas são, e acaba, na hora que você tenta mostrar isso para ela, o posicionamento dela é dizer que ela não tem liberdade de expressão. É exatamente isso. E a Constituição delimita a liberdade de expressão. Mas tem um professor que eu acho fantástico, o professor Alexandre Braí, ele vai dizer o seguinte: preconceito não é a mesma coisa que liberdade de expressão. Então, por isso eu volto até no trabalho que a professora Neiva faz. Eu acho que para a gente entender que a gente está agindo preconceituosamente e alegando que isso seja uma liberdade de expressão, a gente tem que ter uma noção de que as coisas são mais complexas. O mundo não se divide em direita e esquerda, branco e preto, homem e mulher. Entre homem e mulher tem infinitas possibilidades. Entre direita e esquerda tem infinitas possibilidades. Entre branco e preto tem infinitas possibilidades. Para usar o trocadilho, né, são 50 tons de cinza, né, não é só preto e branco. Então, e tem vários questionamentos, até o julgamento na corte, de a possibilidade de uma pessoa ter a liberdade de ser preconceituosa. Mas a gente não pode ligar a liberdade de expressão com o preconceito, senão a gente não muda essa estrutura, a gente não faz essas infiltrações necessárias para a gente mudar a nossa forma de ver e de viver o mundo, né? De experimentar essa viagem que é a vida nossa aqui. Bom, a gente tem mais uma pergunta aqui. Vinícius, vou perguntar para o Bruno. Ô Bruno, quando uma pessoa, né, não heteroafetiva, né, não heteronormativa, ela resolve, né, ela é obrigada pela sociedade a se encaixar naquele padrão heteronormativo, quais as consequências isso pode trazer para a saúde psicológica dela? Sofrimento, porque você está tolhindo o sujeito nas suas possibilidades de ser um sujeito desejante. O que nos torna humanos? A possibilidade de sermos seres desejantes, de experimentarmos o mundo a partir das matizes do nosso afeto. E você está tolhindo o sujeito da possibilidade de viver isso que o torna tão humano. E isso, inevitavelmente, ocasiona em sofrimento, né? Isso leva a sofrimento psíquico, isso gera transtornos emocionais, porque é próprio do preconceito reproduzir relações de violência. Ou seja, quando eu falo de violência no sentido de opressão, e quando você oprime o sujeito, você extrai, você subtrai dele aquilo que é mais importante na sua constituição como ser humano, a possibilidade de ser um sujeito desejante. Mais alguma pergunta? Como que é seu nome? Luiz Felipe. Vai perguntar para quem, Luiz? Para a professora Neiva. Eu queria perguntar, a partir de que idade é adequado tratar essas questões de gênero com crianças, porque, de repente, tem uma dúvida se trata esses temas com crianças de 5, 6, 7, 8 anos, ao invés de ter o efeito desejável de conscientizá-las, não pode, por outro lado, ter um efeito colateral de estimular um comportamento homoafetivo delas, porque elas são muito novas, talvez não tenham preparo suficiente para absorver essas questões. É muito interessante sua pergunta. O que acontece? Com as crianças pequenas, né, nós não vamos, por exemplo, fazer igual nós estamos fazendo aqui. Vamos reunir todos e hoje nós vamos discutir sobre gays, sobre lésbicas, sobre, né, a gente começa as discussões a partir das coisas que vão acontecendo. Né? E, às vezes, não necessariamente precisa ser uma discussão em grupo. Pode ser uma intervenção da professora, uma intervenção da mãe, por exemplo, individual, sabe? Realmente, a grande preocupação, principalmente, né, dos pais, das mães, é realmente estar estimulando a criança, né, a isso. Por exemplo, quando eu deixo um menino brincar de boneca lá na escola,
Será? Não, de jeito nenhum, não pode. Você está estimulando a esse menino, né, a virar gay. Inclusive, isso gera, às vezes, a professora tem que ter muito cuidado com essas coisas, né? Como lidar com isso na sala de aula, porque ela vai gerar um conflito com o pai. Se o pai chega na sala e vê a criança brincando, o menino brincando com uma boneca, ou a menina com um carrinho, às vezes pode, né, causar esse desconforto, e a professora vai ter que explicar aquilo ali, né? Então, o que acontece? Não é uma discussão, como eu disse, né, em amplas, mas uma discussão de acordo com o que as coisas vão acontecendo. Por exemplo, uma criança brincar, um menino brincar de boneca, né? Os homens, os pais, não ficam o papai não fica com a criança, não dá banho, não troca, né? Hoje eu acredito que a maioria dos pais ajudam a esposa em casa no cuidado com os filhos, porque pai e mãe trabalham, né? Então, a partir do momento que você mostra isso, mas a menina pode brincar com o carrinho, mas as mulheres não dirigem, né? A questão da cor também, né? O rosa para menino, o azul para menina, mas hoje os homens, né, os moços, também usam camisa rosa. Então não quer dizer que eu vou usar um rosa que eu vou me tornar, né, homossexual, vou me tornar gay, por exemplo. Né? Então, é uma discussão assim, diferente do que a gente está fazendo aqui, de acordo com que as coisas vão acontecendo. E elas entendem assim, direitinho. Elas têm muito mais facilidade de entender essas questões e de lidar com essas questões do que nós. Porque nós já temos isso, né, enraizado, né? Já temos isso socialmente construído. Tá? Criança é uma caixinha vazia, né? Os pais, os professores vão colocando aquilo que deve ser colocado, né, professor? Só um pequeno adendo, né? A questão feita pelo Luiz Felipe, se a gente partir desse princípio que a discussão vai estimular e poderia gerar comportamento homoafetivo, a gente teria que admitir que estudar o nazismo no 2º grau transformaria as pessoas em nazistas, né, que estudar o fascismo, né, ao estudarmos história mundial, a história das guerras mundiais, as pessoas se transformariam em fascistas. Se nós estudássemos sobre a questão indígena, íamos todos transformar em indígenas. A questão não é bem por aí, senão a gente simplifica muito, né? Expor a criança essa informação não vai necessariamente estimular esse tipo de comportamento. Acho que no máximo que vai acontecer é que as crianças comecem a pensar o mundo de uma forma não binária. E aí a gente está criando precedentes para a construção de um mundo pautado em justiça social. Eu só queria fazer uma observação com relação às cores. Vermelho era sangue, e sangue era uma cor masculina. Azul era paz, tranquilidade, e era uma cor feminina. Até que misturaram branco no vermelho, ele virou rosa e falaram, isso aqui está mais bonito para a mulher. E isso aconteceu não tem muito tempo. Então, se a gente já identifica, né, as cores atuais como homem e mulher, e elas seriam aparentemente desses dois grupos, se a gente sabe que essas cores algum dia foram o contrário, a gente vai ver que tudo é uma construção social. E se essa construção é assim hoje, opressora, às vezes violenta, a gente pode fazer de um outro jeito, né? A gente pode tentar uma vida de outro jeito, com mais tranquilidade, com mais alegria e com mais dignidade para essas pessoas que também estão excluídas da sociedade enquanto tal, né? Enquanto nessa nossa postura. Então era isso que eu queria dizer. Bom, quero agradecer muito a presença de vocês, estudantes do 9º período do curso de Direito. Quero agradecer a presença da professora Nélida, da professora Neiva e também do professor Bruno. Bom, e a discussão agora continua aí na sua casa. Converse, né, na sua casa, no seu grupo de amigos, converse com aqueles que você conhece sobre essas questões e tente entender, né, as mudanças que estão acontecendo agora no âmbito social. Só lembrando que a agressão é crime, como foi falado, a Lei Maria da Penha agora pode ser aplicada em casos de agressões a transexuais e travestis que ainda não fizeram a cirurgia de adequação e também não alteraram o seu nome ou sexo no documento civil. Se você ver alguma agressão, denuncie pelo telefone 180. O conceito de diversidade não subtrai ninguém, ao contrário, multiplica e abraça a todos. Cabe à sociedade assegurar os direitos civis de todos, sem exceção. Muito obrigado a você que acompanhou esse debate. Continue sempre ligado em tudo que acontece aqui no Unifor, se inscrevendo no nosso canal no YouTube. Até o próximo vídeo.